Que a paz seja convosco, caros irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período complicado com relação à terra da promessa, que é Israel, e muitas pessoas ficam preocupadas pensando se essa já é a última guerra profetizada na Palavra de Deus. Devido à grande escalada que está ocorrendo, que é algo um pouco atípico dos últimos anos, né? Um cenário grande, lembrando em proporção talvez a guerra do Yom Kippur, há 50 anos atrás. Porém, irmãos, nós vemos ali algumas posições no sul de Israel que realizaram esse ataque, grupos terroristas, que apesar da sua localização ali no sul de Israel ser um local importante com relação à profecia bíblica, a guerra, que será a última de Gog, da terra de Magog, ela vai muito além de algumas nações. Ela descreve várias nações. Nós vemos ali que algo está acontecendo no sul de Israel e depois ocorreu no norte também, através de grupos terroristas, que abrange alguns povos e locais que estão descritos na Bíblia em algumas profecias também, como por exemplo Zacarias no capítulo 9, onde menciona ali o antigo povo filisteu e suas cidades, menciona Gaza, também a Grécia, conforme há uma perspectiva de que os filisteus vieram de Caftor, ali na Grécia. Fala dos redemoinhos no sul. Estou deixando aí os textos na tela para você confirmar. E ainda em Zacarias 9 fala, né, de Jesus também. Porém, irmãos, para que essa guerra se torne, né, nós não sabemos se esta já pode se tornar a última guerra. No momento, diria que não. Mas, por exemplo, a chance de ocorrer uma escalada a longo prazo e se tornar a última guerra, não podemos descartar isso, irmãos. Pode ocorrer. Assim como pode também não ocorrer. Então nós temos atualizações que o Irã ameaçou Israel caso faça intervenção em território por terra, né, na faixa de Gaza. E, irmãos, o Irã não tem interesse em entrar diretamente na guerra, porque é muito mais fraco do que Israel. Apesar deles quererem o extermínio dos judeus, eles são muito mais fracos. Porém, irmãos, se acaso ocorrer uma guerra direta relacionada ao Irã, aí as coisas podem começar a mudar. Quer dizer que já será a última guerra? Ainda não, porque os persas, né, descrito em Ezequiel 38, ou hoje o Irã, são uma figura muito importante, mas não completa o quadro da última guerra. Então, irmãos, para que nós possamos chegar, por um exemplo, para que essa guerra, nesse caso, se torne a última, então teria que vir Irã, por exemplo. Ali nós temos já o Líbano representado por um grupo terrorista, os filisteus, né, que são ali os palestinos hoje, parte sul. A Bíblia também menciona Edom, que seria também no sul, pegando ali um pouco da Cisjordânia e da Jordânia, que há outras profecias que falam com relação a que ocorrerá a Edom, mas especificamente Ezequiel 38, nós teremos que ocorrer ali 38 e 39, né, a ajuda da Rússia, que dá a entender a palavra de Deus, não irá querer ir diretamente à guerra, mas Deus a puxará para a guerra junto com os reis do Oriente. Então nós temos ali nações de origem eslavas, nós temos ali nações descritas europeias, nós temos nações escritas africanas, europeias ali por Gomer, germânicas, Cush, representando ali algumas nações africanas. Nós temos Magog, Gog, da terra de Magog, representando ali as nações, assim como as três eslavas, principalmente Rússia e Ucrânia, que são povos irmãos. Até a China a gente pode mencionar, talvez. Então, para que essa guerra se torne
a última guerra, então terá de haver uma grande escalada a nível mundial, irmãos. Dá para nós supormos que sim, mundial. E outro ponto importante, irmãos, nós temos que nos atentar à seca do Eufrates. Nós temos 3 nações banhadas pelo rio Eufrates: Iraque, Síria e Turquia. Então o Iraque praticamente devastado já e não se recuperou. A Síria pior ainda, inclusive a própria Rússia já tem posições na Síria junto com o Irã, então isso é uma peça importante profética que já está cumprida, né? Mas não totalmente. A Turquia, irmãos, há opiniões diferentes com relação à Turquia, porque muitos apontam que a seca com relação à Turquia ocorreu com a queda do Império Turco-Otomano, e outros ainda esperam alguma coisa relacionada ao enfraquecimento da Turquia, para que sim se cumpra a seca do Eufrates, irmãos, que não é literal, ela é uma palavra profética. Então, irmãos, nesse caso vamos olhar com atenção para a Turquia também. Há várias tradições rabínicas interessantes que dizem, né, isso é tradição oral, não está na Bíblia, mas nós temos tradições orais que rabinos antigos mencionam que a última guerra ela seria no final da festa de Sukkot, desse mês, qual um dia após essa festa, né, ocorreu esse ataque. Então, quer dizer que é a última guerra por causa disso? Não, porque já ocorreu também. Pode esse evento a longo prazo se desencadear para a última guerra? Pode também, irmãos, porque nenhuma guerra a nível mundial começa de uma hora para outra. É só nós estudarmos aí o início das 2 últimas grandes guerras mundiais. Foi um pouco aqui, um pouco ali, outra nação se aliando a outra, e quando você vê, tá aquele fuzuê, tanto que os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, do meio para o final, se tornou um ator importante. Um exemplo. Tradições rabínicas também dizem, né, que quando a Rússia invadisse a Crimeia seria um grande sinal da proximidade da última guerra, que já ocorreu, né? A Rússia já invadiu a Crimeia. E também diz que se a Rússia chegasse a Constantinopla, hoje atual Turquia, aí sim estaria muito, muito próximo. Então vamos ficar atentos a esses sinais, irmãos. O que está ocorrendo agora tem a ver com as profecias também, com relação ao povo palestino, antigo filisteus. Como eu citei ali em Zacarias 9, pode ter alguma ligação interessante. E pode, como assim também não pode, desencadear a última guerra. Então não há motivo para alarde. Nós devemos nos preocupar em fazer a vontade do Eterno, estudar a sua palavra, levar a mensagem, irmãos, que é o nosso dever, que nós temos que repassar, nós temos que granjear nossos talentos, nós recebemos, também temos que compartilhar, e não há motivo para alarde. É interessante algumas coisas que estão ocorrendo, que são atípicas para nós observarmos. Sim, irmãos. Por exemplo, a fala de Israel em aniquilar totalmente esses grupos. Então, mas há muita gente, por exemplo, o Irã, que não tem nenhum interesse que esses grupos sejam aniquilados. E hoje, na geopolítica mundial, nós já vemos que o Irã tem um laço com a Rússia. Tanto que na guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós vemos os drones kamikazes iranianos. Então há uma ligação militar já. Então isso nos chama a atenção, claro, e a proximidade que nós temos do tempo do fim também. Porém, irmãos, quer dizer que o que ocorreu no último sábado em Israel já é o início da última guerra? Não podemos afirmar, irmãos. Até o momento poderemos dizer que de 10, uma probabilidade de 1 ou 2. Agora, poderá ocorrer eventos que aos poucos desencadearão a última guerra? Pode acontecer também, irmãos. Vamos observar. Nós temos os dados em mãos. Então vamos ficar de olho no que está acontecendo, porque tudo que está escrito irá se cumprir. Um detalhe interessante é que nós vemos a última guerra em um período que Israel já estaria em sua terra. Israel já está em sua terra. Israel, apesar dos inimigos, habita seguramente, porque é a maior potência daquela localidade. Muitos estudiosos de geopolítica afirmam que tanto esses grupos, ainda que se unissem com Irã, Síria, Líbano e toda aquela região,
Israel tem uma força muito maior. Então não seria nenhuma surpresa Israel derrotar todos eles novamente. Então Israel tem força. E as profecias falam nos últimos dias, quando Israel habitar segura, quando Israel houver se recuperado. Então, irmãos, esse período já nós estamos vivendo, né? Israel já habita seguro novamente, já está no seu local, já se desenvolveu na sua terra que antes era deserta a partir de 1948. Então vamos ficar atentos, irmãos, mas sem alarde, sem sensacionalismo, sem assustar as pessoas que não conhecem ainda, né? Nós temos que ter responsabilidade de observar, irmãos, e com o tempo a gente vai sabendo das coisas, né? Agora, ainda que não seja a última guerra, no meu ponto de vista, muita coisa se adiantou para preparar para essa última guerra através do que está ocorrendo em Israel hoje. Então vamos ficar atentos a essas profecias para que nós saibamos a hora correta, a hora de falarmos essa é a guerra ou não, a última, né? Porque nós sabemos que durante a última guerra, Jesus Cristo intervirá. Então vamos ficar de olho no vale de Josafá, de Armeguido. Se as nações, irmãos, começarem a se posicionar ali, aí sim nós teremos outro sinal muito forte da última guerra, porque ali está profetizado que elas estarão. Mas para que elas cheguem até ali já terá que ter uma aliança formada, e é isso que nós temos de dados para a última guerra. Como eu disse, persas, sírios, nações descendentes ali dos eslavos, nações eslavas, principalmente Rússia com a Ucrânia, povos germânicos, Alemanha, por exemplo, povos europeus, povos africanos, então haverá uma aliança muito grande. Então isso não está ocorrendo nesse momento. Então isso, irmãos, queria só gravar esta atualização profética, segundo o meu ponto de vista, e que possa ser de algum proveito a todos que acompanharam. Então, que a paz esteja com todos.